Olá! Na aula de hoje vamos explorar a dinâmica complexa e multifacetada da comunicação. Discutiremos os elementos que possibilitam e a condicionam, desde a geração da informação até a sua interpretação pelo destinatário. Abordaremos modelos teóricos de comunicação linear, circular e aberto e entenderemos como cada um percebe o processo comunicativo, suas implicações e diferenças. Bem-vindos à Educaline. Em toda a relação social, acontece troca de informações e assim a comunicação ocorre. Porém, é preciso ter claro que existem elementos específicos que condicionam a comunicação. Para que as informações sejam compartilhadas, elas precisam ser geradas. A fonte, seja um indivíduo, instituição ou empresa de comunicação, é quem produz essa informação para um destinatário que pode ser outra pessoa, um público ou uma massa não definida. Para que essa transferência ocorra, é necessário um emissor ou codificador que converta a mensagem em sinais e um decodificador ou receptor que a reconstitua do outro lado. Logo, a informação é o teor da comunicação que se move da fonte ao destinatário por um canal que carrega mensagens codificadas em sinais. Portanto, é possível identificar os elementos centrais da comunicação: fonte, destinatário, emissor, receptor, código, canal e mensagem. Para ilustrar, considere a situação em que você deseja se comunicar com alguém por telefone. Nesse caso, você é a fonte da mensagem. O telefone é o codificador que converte sua voz em sinais. Esses sinais são transportados através dos cabos telefônicos, o canal, até o telefone decodificador do seu amigo, que é o destinatário da mensagem. No telefone dele, os sinais que viajaram pelo cabo são decodificados e a voz é reconstituída, permitindo que ele o escute e vice-versa. Esses componentes compõem o processo de comunicação analisado pelas teorias da comunicação, seja na interação entre pessoas ou entre máquinas. No entanto, dependendo do foco da análise, o significado e a importância de cada elemento pode variar. Além disso, algumas teorias incorporam elementos adicionais para compreender a comunicação. A comunicação pode ser entendida simplesmente como a transmissão de informações. Nessa perspectiva, o elemento condutor primordial é o canal que conduz as informações codificadas em sinais. Se o canal operar corretamente, a comunicação é efetuada com sucesso. Essa é a visão da comunicação nas teorias da informação, cujo objetivo é obter a máxima precisão na comunicação à distância, garantindo, por exemplo, que você seja ouvido com clareza pelo seu parente ao telefone. Então, como podemos verificar se a comunicação ocorreu? Diante dessa questão, a resposta pode ser: a comunicação é bem-sucedida quando a mensagem transita da fonte ao destinatário sem interferências ou interrupções. No modelo clássico, a comunicação é um processo linear que se inicia na fonte e conclui no destinatário. No entanto, também se pode considerar a comunicação como um processo relacional entre fonte e destinatário. Nesse contexto, não basta apenas transmitir a informação, ela precisa ser compreendida. Portanto, a linguagem torna-se o principal elemento condicionante da comunicação, pois é através da linguagem que a fonte e o destinatário se conectam. Assim, podemos afirmar que a comunicação ocorre quando o destinatário entende a informação produzida pela fonte e estabelece uma relação com ela. No modelo circular, a comunicação é um processo de interação recíproca que flui da fonte ao destinatário e retorna. Uma alternativa é conceber a comunicação como uma interação aberta. Nessa perspectiva, todos os elementos estão envolvidos e, além deles, também entram em consideração as condições que a fonte produz a informação
e como o destinatário a interpreta. Nesse caso, o destinatário é alguém que procura pela informação de tal maneira que ela possa ser infinitamente interpretada. Diferente das situações anteriores, em que os processos lineares e circulares são fechados entre fonte e destinatário, aqui o processo comunicativo é visto aberto e imprevisível. A comunicação em esquema aberto é um fluxo aberto. Pense que um texto foi produzido para você e para outras milhares de pessoas que trabalham na mesma área para um curso online, por exemplo. Isso foi um fator que condicionou a produção das informações, e nesse contexto é necessário definir vocabulário e conteúdo. Já a condição para a interpretação que você fará do texto é sobre seu objetivo ao ler. Um estudioso interessado em pesquisar como é feita a formação dos funcionários do curso hipotético provavelmente irá interpretar o texto de uma outra forma. Uma terceira pessoa que esteja familiarizada com estudos e pesquisas sobre o assunto do texto, interessada em avaliar a qualidade do escrito, terá outra interpretação. As informações não mudam, estão aí, foram produzidas e reproduzidas. O que muda é que foram interpretadas e recriadas pelo destinatário. Não são mais as mesmas informações que a fonte, isto é, o autor do texto colocou em circulação. Assim, podemos concluir que é necessário considerar o contexto da troca de informações, além dos elementos e das relações entre eles, para saber se há ou não comunicação. Para alguns, a comunicação é realizada no momento que o destinatário recebe a mensagem. Outros entendem que a comunicação acontece quando o destinatário compreende a mensagem como a fonte a produziu. Para outros ainda, a comunicação é um processo em que o destinatário interpreta a mensagem em um dado contexto e a transforma. De qualquer maneira, é importante lembrar dos elementos básicos envolvidos no processo de comunicação e que se mantêm os mesmos nas possibilidades de entendimentos citadas anteriormente. Hoje ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.